Olha, gente, o Supremo Tribunal Federal determinou que os planos de saúde não podem reajustar o valor da mensalidade para clientes com mais de 60 anos. Olha só que importante decisão para garantir o acesso ao serviço de saúde e também reduzir o número de abusos, principalmente dos preços. Nick Maroni está com um advogado, vai tirar as principais dúvidas em relação a esse assunto. Nick, sabe o que de fato muda na prática, né? Na prática é isso mesmo. A Justiça determinou, né, que as operadoras elas não podem reajustar o plano de saúde de pessoas com 60 anos ou mais, naquela faixa etária. Mas é bom a gente ouvir o especialista no assunto, porque ele vai trazer mais detalhes sobre essa decisão, uma decisão importante, principalmente para essas pessoas que precisam, essas pessoas que estão nessa faixa etária, 60 anos ou mais, que recorrem e muito aos serviços de saúde. Na prática, é vedado o reajuste da faixa de 60 anos ou mais, mas em relação também ao ajuste anual. Qual a diferença? Eu queria que você explicasse para quem está em casa agora. Bom dia quem nos assiste. De fato, eu diria que é finalmente uma notícia boa, Nick, para os usuários de plano de saúde, especialmente para os idosos, que é quem mais usa e quem mais paga a sua mensalidade elevada. Então, veja, o que é que foi decidido nesse entendimento? A discussão trazida é no sentido de que planos antigos, ou seja, anteriores ao Estatuto do Idoso, as operadoras aplicavam reajuste por faixa etária, ou seja, nas pessoas acima de 60 anos. Hoje, para que as pessoas entendam, na ANS são preconizadas 10 faixas. A última faixa é com 59 anos. Ou seja, a partir daí, nenhum usuário pode sofrer reajuste por faixa etária. De fato, o reajuste anual, que é o que você trouxe na pergunta, permanece existindo, porque senão o plano passaria a ficar congelado. Então, anualmente, todos os usuários, inclusive os idosos, passarão a receber o seu reajuste anual, como acontece com todos nós. Mas o reajuste por faixa etária, não. E é isso que ocorria e foi isso que foi agora ajustado pelo STF e certamente irá impactar todas as decisões seguintes das demandas que correm hoje no Poder Judiciário, tratando deste assunto. Então, é extremamente vedado, mesmo nos planos antigos, que as pessoas sofram reajuste por faixa etária a partir de 60 anos. E aqueles que já sofreram, a partir desse entendimento, há inclusive a possibilidade de questionamento disto junto ao Poder Judiciário, pedindo a invalidação desse reajuste e a devolução dos valores que foram pagos a maior. Há inclusive essa possibilidade. Essa faixa, aliás, como é que é avaliada, monitorada, como é que é feito esse reajuste de faixa por faixa? Tem um limite, tem um teto que a operadora ela pode cobrar? Ótima, excelente pergunta. Como eu falei, a ANS, a agência reguladora do país, é quem preconiza essas faixas, são 10 faixas, e existe uma regra no sentido de que a última faixa, que é a de 59 anos, ela pode ser, no máximo, 6 vezes maior do que a primeira faixa. Então, ou seja, há um limitador. Não é só simplesmente a operadora atribuir o percentual que ela bem desejar. Não, isso é monitorado sim pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, e caso algum beneficiário, Nick, veja, caso ele seja surpreendido com um patamar extremamente elevado de reajuste, é importantíssimo que ele busque ajuda de imediato, onde nos órgãos de proteção e defesa do consumidor, inicialmente, junto à própria ANS, qualquer usuário do país pode abrir uma reclamação na ANS questionando algo e junto à própria operadora. É importante que o consumidor faça contato com a operadora, registre isso por mensagem, esse é o melhor caminho, por e-mail, e se for por ligação, peça o número do protocolo para deixar registrado, formalizado que ele fez aquele contato fazendo o questionamento, e a operadora tem o dever de fundamentar essa resposta para o consumidor. Ela não pode simplesmente dizer que este foi o percentual alcançado e simples assim. Ela precisa fundamentar e a ANS certamente pedirá explicações daquele caso concreto e trará uma resposta para o consumidor. Essa operadora que entrou com recurso na Justiça, ela alegou que não podia retroagir, mas eu queria que o senhor explicasse mais sobre esse entendimento do STF. Isso, a discussão principal do recurso era justamente esse, né? Ou seja, de que as aplicações que foram feitas, essas implementações do reajuste foi
nos contratos anteriores à vigência do Estatuto do Idoso, mas mesmo assim a maioria dos ministros do STF entenderam que, apesar disto, seria sim um formato de discriminar esses idosos que estariam inseridos nesse grupo. Então, o entendimento é que mesmo nos contratos antigos incide sim toda a regulamentação trazida pelo Estatuto do Idoso e também pela Constituição Federal, que veda a discriminação, que preserva a dignidade da pessoa humana, especialmente de idosos e crianças que são pessoas hipervulneráveis, né, no contexto social. Então, este foi o entendimento e a gente espera que as operadoras respeitem e as instituições fiscalizem naturalmente a aplicação de toda a decisão que foi feita agora pelo tribunal. E o passo a passo para quem está em casa, se de repente perceber como identificar que aquele valor foi reajustado, que a faixa etária já passou dos 60 anos, aquela pessoa ainda assim teve o reajuste, qual o passo a passo para poder buscar na justiça, né, vedar também essa prática que agora foi definida, foi decidida aí pelo STF como não pode acontecer, é vedada para essas pessoas. Ótimo, veja só, primeiro ficar de olho no seu boleto, né? Então, assim, a operadora, ela traz discriminado no boleto anualmente o que é que está tendo de aplicação à lei de reajuste. Então, vai incidir o reajuste anual e não pode incidir para aquela pessoa especificamente, se tiver acima de 60 anos, a partir de 60 anos, o reajuste por faixa etária. Se houver qualquer dúvida, o consumidor deve fazer primeiro contato direto com a operadora, questionando aquilo, mandando um e-mail, mandando uma mensagem, fazendo contato por ligação, questionando e querendo saber o porquê. A operadora vai ter que discriminar e trazer um relato detalhado para o consumidor. Não ficou satisfeito, busca ajuda junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar, abrindo uma reclamação, reportando as informações, é possível anexar, inclusive, arquivos. A ANS fará contato com a operadora respectiva e ela terá até 10 dias para poder trazer explicações sobre aquele caso concreto. Ainda não satisfeito, o consumidor poderá buscar, como nós falamos, a ajuda dos órgãos de proteção e defesa do consumidor ou de um profissional da área jurídica habituado a lidar com essas questões para poder empreender outras medidas, aí sim, formais, de repente buscando até o Poder Judiciário, caso seja verificada alguma abusividade, pedindo decisão no sentido de invalidar o reajuste que hoje está mais do que preconizado e definido aí, assentado pelo STF, de que é ilegal, abusivo e não pode acontecer na prática. Tem alguma diferença se aquele consumidor, aquele usuário, ele tem um plano coletivo, é um plano individual, na hora de recorrer, na hora de reclamar, o procedimento é o mesmo? Ótimo, excelente essa pergunta. Mesmo que você esteja inserido num plano coletivo, empresarial, seja qual for o formato, não impede de que você, consumidor, de forma individualizada, busque o Poder Judiciário, até se for o caso, questionando o seu reajuste, a sua aplicação. Você não depende obrigatoriamente daquela pessoa jurídica que você está vinculado. Você pode sim, há a possibilidade de individualmente você questionar o seu caso, já que ele impactou e cada um recebe o impacto de forma distinta, naturalmente, a depender do seu poder aquisitivo, das suas condições atuais. Então, é possível, sim, buscar ajuda de forma individual. Após essa decisão, pode vir por aí uma enxurrada de processos, né, de pessoas que vão agora pedir essa avaliação, essa análise, reanálise dos valores cobrados? É provável que, assim, um número significativo, né, de pessoas que já sofreram o impacto desse tipo de reajuste abusivo, ele tem total direito de questionar isso junto à operadora administrativamente. Se não resolver, é possível, sim, que a gente veja vários consumidores buscando o Poder Judiciário. Eu diria que é legítima essa busca para poder invalidar esse reajuste que aconteceu e pedir os valores que foram pagos a maior de volta para poder se igualar com todos os demais que não sofreram qualquer tipo de reajuste dentro desse contexto. Eu diria que é justo. Ok, a gente agradece, doutor Juliano Pessoa, pelas informações, esclarecimentos importantes sobre plano de saúde, né? E principalmente nessa faixa etária, 60 anos ou mais, a gente reforça que é uma decisão do STF recente da semana passada que veda o reajuste na faixa etária de 60 anos ou mais. Uma notícia boa para essas pessoas que precisam tanto de planos de saúde, que recorrem com mais frequência. Gilvan e Sofia, volto com vocês aí. Obrigada, Nick. E infelizmente, é a faixa etária que teoricamente mais precisa e que mais sofre, né, com os problemas em relação aos planos de saúde. É querer um atendimento e não conseguir, precisar de uma determinada medicação, de uma determinada intervenção e não conseguir também, ou enfrentar muitas barreiras que acabam fazendo com que essa pessoa desista do processo, né, Gilvan? Verdade. E isso é complicado demais, principalmente quando se paga alto por isso.